Primeiro, né, muito obrigado, Neto, Edgar de Neto, por aceitar o convite de estar aqui discutindo, né, batendo um papo com a turma da SEC. Esse encontro faz parte, né, do nosso programa de orientação vocacional e devido à nossa situação atual, né, nós estamos fazendo online também. Então, Neto, a gente gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou fazendo perguntas, tá? Mas primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, por Sim, favor. claro. Bom, boa tarde aí, pessoal. Bom, eu sou mais conhecido como Neto, né, aqui em Cerqueira, mas meu nome é Edgar. E eu sou nascido aqui em Cerqueira, né, fui crescido aqui em Cerqueira César e saí aí daqui da cidade com 17, 18 anos para estudar, né, justamente para fazer a faculdade. Eu me formei em Engenharia da Computação e venho trabalhando nessa área, né, da computação aí desde 2009. Então já fazem aí 11 anos praticamente que eu venho trabalhando nessa área de computação. E eu me formei em São Paulo, e lá eu consegui também iniciar minha carreira trabalhando em estágio, fazendo alguns estágios em algumas empresas, e depois trabalhando em algumas áreas bastante diferentes na área de computação. Por ser uma área bastante abrangente, a gente tem assim, uma série de oportunidades e uma série de opções para ser trabalhadas. Então, eu trabalhei na Folha de São Paulo, que foi um jornal, né, que vocês conhecem como Folha de São Paulo, e depois eu trabalhei na Nestlé, na área lá de sistemas, que cuidava da parte da gestão de todas as fábricas, e hoje eu trabalho na Oracle, que é uma empresa que ela é fabricante de sistemas e hardware. Então, o que que é isso? Ela fabrica os componentes de computadores, por exemplo, os computadores que a gente utiliza, tem muitos componentes que são fabricados, as pecinhas, todo o sistema, por exemplo, esse software que a gente está utilizando aqui, que é do Google, então, aonde eu trabalho a Oracle, ela é concorrente da Google, então a gente desenvolve esses tipos de softwares, por exemplo, o Instagram, todo esse tipo de software que a gente utiliza hoje, existem algumas empresas que estão por trás disso. E desde o armazenamento dos dados, como que são utilizados os dados, as imagens, as fotos no celular que a gente utiliza, o WhatsApp, como que funciona, né, esse tráfego desses dados que a gente utiliza tanto. Então, existem essas empresas por trás que desenvolvem algumas tecnologias para que possa facilitar toda essa interação que a gente tem hoje, né? E facilitar a vida de muitas pessoas e também, né, trazer facilidade no mundo que a gente vive hoje. Muito bacana. E, Neto, conta pra gente como que se despertou essa vontade em fazer engenharia da computação? Como é que você, enfim, conheceu o curso e teve vontade de Bom, o que me exercer? despertou, assim, foi na época, assim, né, até ser uma coisa, assim, bastante diferente da geração de vocês, porque na época, quando eu tinha 16, 17 anos, ainda mal existia computador, né, era assim, o computador era uma coisa bem, assim, que poucas pessoas tinham um computador na casa, não tinha ainda o celular, assim, smartphone que a gente conhece hoje, eu lembro que nem celular eu tinha nessa época, então, mas já existia o computador, já existia algumas coisas, e eu estava vendo bastante uma movimentação disso, principalmente na área financeira dos bancos, né? Que os bancos eles são assim os pioneiros nessa área de tecnologia. Então, se você pegar as agências de bancos, toda a integração entre uma agência e outra, como que o banco faz esse controle, né? Então, isso na época foi o que me despertou bastante de quando eu ia no banco, eu via toda aquela coisa de computador, né? O caixa eletrônico, e aquilo me fez querer entender um pouco mais, saber o que estava por trás daquilo, né? O que mais que existia por trás daquilo. Aí depois veio o celular, quando eu já tinha 17 anos, já tinha um pouco mais de acesso às comunicações, então isso foi me despertando uma vontade grande de conhecer isso. E quando eu entrei na faculdade, me despertou muito mais ao entender toda essa integração, né? E hoje a gente tem uma gama a gente é muito mais conectados, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, todo dia todo mundo tem esse poder aí de estar se conectando com outras pessoas e com o mundo, né? Então, eu vejo que isso na tecnologia, na computação, é uma coisa que você traz muitos benefícios para as pessoas, né? E benefícios para o mundo também, como
como para cidades, como para um bem comum. Então foi isso que me despertou no começo, assim, de querer fazer algo diferente e algo que estava sendo inovador. Então, foi isso que me despertou, assim, essa maior parte da vontade de fazer engenharia da computação. Muito bom. E na faculdade, como é que era? Como é que foi na faculdade? Como é que... Com certeza, né? A gente sempre tem essas mudanças na grade curricular, né? Mas como é que era? O que vocês aprendem? Sim, Como é que é? então, o que eu vejo, assim, eu tenho, assim, eu tenho, assim, um modo de ver bastante diferente, assim, do que, por exemplo, eu lembro que na época você lia aqueles almanaques, né, de carreira, que você via lá, assim, olha, engenheiro da computação, engenheiro civil, farmacêutico, você via lá o salário, né, então tudo aquilo girava um sonho, né, tipo, nossa, eu vou me formar nessa faculdade e meu salário vai ser isso, eu vou ser aquilo. Depois que eu entrei na faculdade e hoje, depois dessa experiência, eu pude ver que assim, a gente não pode ficar muito preso a esses almanaques, tudo isso que a gente vê. Que assim, o mundo ele é muito maior do que isso. Então, o que eu pude ver? Na faculdade, engenharia da computação, eu tive bastante cálculo. No começo, eu vou falar um pouco assim, desde o começo da faculdade, como foi mudando até a minha cabeça. Porque no começo era muito cálculo, assim, bastante cálculo, bastante química, física, e eu gostava no colegial de física, de química e tal, mas na faculdade era puxado. Chegou nos 2 primeiros anos, eu falei, caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou me dar bem com isso? Porque, assim, era complicado, era bastante cálculo. Tinha que estudar bastante e tudo mais. Aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu pude ver que era bastante diferente, que, assim, aquilo que eu estava vendo na faculdade de cálculo servia mais de uma forma de eu aprimorar o meu raciocínio lógico, minha forma de pensar rápido, de tomar decisões rápidas. E não que eu ia utilizar aqueles cálculos, toda aquela coisa da faculdade que eu via e falava assim, nossa, mas para que eu vou usar isso? Então, assim, no mercado de trabalho, muitas vezes você não vai usar aquele cálculo que você aprende em física, mas de você exercer aquele conhecimento e você está sabendo por que aquilo acontece na física, por que existe aquele movimento, por que você aprende a fazer esses cálculos, te abre a sua cabeça para o raciocínio lógico. Que isso lá na frente serve como uma forma de tomada de decisões, e não que você vá ter que fazer aqueles cálculos e todos os dias e isso. Então, para mim, isso me deixou mais confortável quando eu entrei no mercado de trabalho. E, e o que aconteceu? Aí na faculdade, a gente foi tendo depois matérias mais específicas voltadas à computação, e muitas vezes a gente vê, né, se a gente vê hoje, por exemplo, se você vê tipo, um Instagram, você vê um WhatsApp, você fala, eu quero desenvolver, eu quero fazer engenharia da computação para desenvolver um aplicativo sei lá, um aplicativo para interagir mais as pessoas da zona rural, por exemplo. Então, mas para você fazer isso, você precisa entender todo o conceito, da onde que surgiu isso, como que foi criado tudo isso. Então, na faculdade mostra muito essas origens de como das linguagens de programação, não que você vai utilizar aquela linguagem de programação da faculdade, mas te mostra assim uma forma de onde que veio aquilo, por que veio, por que criaram tudo isso. Então, assim, o mundo hoje tecnológico ele evolui muito rapidamente. Então, eu vejo até um desafio para as faculdades em mudarem assim a programação das matérias, porque vem evoluindo muito rápido. A cada ano você tem uma inovação tecnológica. Então, não dá para a gente se prender a isso na faculdade, sobre algumas matérias. Por exemplo, os cálculos eles servem para trazer esse raciocínio lógico. Então, o que eu pude ver também é que fazendo engenharia, qualquer engenharia, a engenharia ela te abre muitas portas no mercado de trabalho. Então, ele é um curso que, por exemplo, os bancos eles contratam muitas pessoas que fazem engenharia. Para você ter ideia, os bancos que são da área financeira, por conta desse raciocínio lógico, que é muito forçado na faculdade, sobre os cálculos. Então, a pessoa está bastante preparada para trabalhar no mercado financeiro, onde você está lidando com números, lidando com soluções, lidando ali com decisões que você tem que tomar, ou às vezes, muitas vezes, algumas decisões rápidas. Então, e tem outra coisa também, que as engenharias, elas trazem também muita facilidade para entrar no programa de trainee, que é algo muito interessante, que na empresa que eu trabalho hoje, eu entrei no programa de trainee, que é justamente um programa que é onde as empresas elas selecionam alguns candidatos com algumas provinhas, algum processo seletivo, né, no início, e você entra para fazer uma carreira nessa empresa.
E muitas vezes, se vocês forem verem nas maiores empresas aí que a gente tem, a maior parte tem lá qualquer engenharia, tem geralmente engenharias, então pode ser qualquer engenharia. E então isso me trouxe uma tranquilidade, porque no começo eu tinha assim, quando eu fiz engenharia da computação, aí você começa a aprender programação. E não é todo mundo que tem uma facilidade com a programação, porque envolve muita lógica. E aí você vê também outras partes, a parte mais de redes, a parte mais de elétrica também, que você tem os circuitos elétricos dentro dos computadores. Então, aí, muitas vezes você começa a ver na faculdade, que comecei a ver que tinha algumas coisas que eu gostava, mas eu falava, não me vejo trabalhando programando, por exemplo. Mas aí o que que eu fiz, né? Durante a faculdade eu procurei fazer estágios em áreas diferentes. Então eu estagiei na Folha de São Paulo, numa área que era mais focada em infraestrutura, que era mais focada em fazer o quê? Em rodar alguns processos. Por exemplo, o jornal, todos os dias, eles rodam um processo na madrugada que define para quem que vai os jornais, para quais casas vão os jornais, como que vai ser feita essa cobrança, a emissão dos boletos. Então, assim, foi uma área bem diferente, assim, da computação que eu atuei, que eu gostei, me identifiquei. Aí depois eu mudei e fui para uma área que era de programação, para ver, tipo, se eu gostava dessa área. Aí eu fiquei um ano trabalhando com programação e eu vi que eu não gostei, vi que não era o meu perfil. Mas tem muitas pessoas que têm o perfil, que gostam de trabalhar, muitas vezes que a parte de programação é a parte mais solitária, que chega para você uma demanda, a pessoa vai lá, faz o código, desenvolve aquele sistema e entrega. Então você não tem tanto uma interação com pessoas ali no dia a dia. E eu sempre tive um perfil que eu gosto de interação com as pessoas. Então aí depois disso eu fui para a Nestlé. Aí eu trabalhei na Nestlé numa área de projetos, que era uma área de implementação dos sistemas. Então eu pude ver o que eu pude ver com isso. Eu pude ver que sim, que assim, caramba, estava fazendo engenharia da computação, mas eu não precisava programar, eu não precisava criar um circuito, mas eu podia trabalhar na gestão do sistema, foi algo que eu já assim me brilhou os olhos assim na Nestlé. Foi quando eu vi que assim que eu podia estar numa interação com as pessoas, fazendo a gestão do projeto, de como que ia implementar aquele sistema que ia gerenciar todas as entregas dos produtos que eram feitos nas fábricas. Por exemplo, na fábrica de chocolate, sei lá, vai sair 5 toneladas de chocolate. Como que vai ser controlado toda a logística disso? Então, existia um sistema por trás disso. Aí sim, existe o pessoal técnico que faz a programação e existe os gerentes de projeto, que eles fazem a gestão desse projeto, de como que vai ser, com quem que tem que falar, quais são as pessoas que estão ligadas a esse projeto, quais são as pessoas que precisam ter a comunicação, se teve algum erro durante a implementação, como que isso vai ser resolvido. Então, toda essa interação me fez assim achar bastante interessante, porque eu sabia que eu estava mais à frente da parte técnica, que é essa parte de colocar mais a mão na massa. E aí depois eu fui para a Oracle para trabalhar numa área que era uma área mais comercial, voltada a vendas, e que era mais voltada ao relacionamento com o cliente. Isso que é o que eu ainda faço até hoje, que é essa parte mais de relacionamento com os clientes, que é o quê, por exemplo? Vou te dar um exemplo de como que é hoje, né, o meu dia a dia. Hoje, meus clientes, eles são os bancos, então eu atendo Banco Itaú, Banco Bradesco, e muitas coisas que a gente faz, que a gente vê, muitas transações financeiras, elas têm um mundo por trás disso. Um exemplo, quando a pessoa vai passar o cartão na maquininha, isso ele dispara uma transação, ele vai lá na sua conta do seu banco, ele vê, tem saldo? Se tem saldo, ele libera e dá lá a transação aprovada. E por trás disso existe um sistema, existe uma série de informações que elas devem ser conferidas, e tudo isso tem que ser feito muito rápido. Quando você passa o cartão, ele é muito rápido. Então, por trás disso, você tem alguns computadores fazendo todas essas transações, você tem algumas linhas de programação verificando se tem conta saldo positivo, faz isso, se não tem, mostra como negada. Então, eu atendo esses clientes justamente na parte de relacionamento, que é o quê? Se eles têm algum sistema que roda com o sistema que a minha empresa fornece, que a Oracle fornece, e aí eu dou todo o apoio para eles. Eles me ligam, olha, esse sistema está fora e tal, aí sou responsável por verificar quem que vai resolver esse problema, para colocar essa pessoa para resolver o problema e para atender o cliente da melhor forma possível. Porque muitas vezes os bancos, eles são medidos por assim, se o sistema dele fica fora uma hora, eles perdem muito dinheiro. E qualquer sistema, na verdade, dessas empresas grandes,
quando fica fora algum tempo, existe uma perda muito grande. Por exemplo, a Nestlé, se ela fica um tempo, 1 hora fora, ela atrasa entrega para os fornecedores. Imagina você chegando no mercado, você querendo comprar um Toddy, um Nescau, na verdade o Nescau que é da Nestlé, você comprando o Nescau e você chega lá e não tem, porque o cara fala, o caminhoneiro não chegou, ele atrasou. E por que ele atrasou? Porque ele não recebeu lá o pedido no celular dele para ele fazer a entrega desse produto. Então, existe assim uma correlação muito grande com as coisas, com a logística, junto com os sistemas. Então, o que me achou muito interessante foi exatamente isso, de eu saber que eu não podia estar preso àquela engenharia. Então, isso eu achei muito interessante. E eu tenho alguns colegas de trabalho que também fizeram outras engenharias, fizeram engenharia de produção, engenharia elétrica, até engenharia de materiais. Então, acho isso, assim, a engenharia ela é muito interessante por conta disso, porque ela te abre um leque muito grande. Então, você pode trabalhar com vendas, você pode trabalhar até na área administrativa, você pode trabalhar em diversas áreas, na área financeira, existe também aí na área das fábricas, né, na área de manufatura, de produção. Você pode trabalhar em engenharia, ela te abre um leque muito grande de opções aí de carreira. Bem como administração também. Mas isso eu acho muito interessante, principalmente essa questão dos programas de trainee, né? Que eles te abrem muito um leque também. O programa de trainee também te favorece, numa empresa grande, te favorece a você mudar de área. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que entraram comigo na área de trainee da Oracle, e tem alguns que estão na área técnica, programando, fazendo exatamente o que eu não me identifiquei. Eu fui para a área comercial, e eu tenho alguns amigos que estão, por exemplo, numa área de RH, que é gestão de pessoas, contratando pessoas. Existem alguns que estão na área de marketing, trabalhando com a parte de marketing, de propagandas, divulgação de programas da Oracle, fazendo divulgação dentro dos clientes. Então, você tem uma gama muito grande, assim, eles estão trabalhando com computação, né, na área de computação nesse mercado, mas em áreas distintas, né, em áreas de marketing. Então, você tem todo esse leque também que pode ser aproveitado. Então, acho bastante importante isso nesse momento, para a gente não ficar preso, né, não ficar preso naquilo, mas eu não gosto de cálculo, então não vou fazer engenharia. Mas às vezes você não precisa gostar de cálculo. Às vezes é pensar um pouco mais à frente, né? Se ver assim o que você poderia estar fazendo, se ver fazendo alguma diferença, se ver fazendo alguma atividade que você possa estar fazendo aí no futuro. Então, acho que é pensar mais no futuro assim do que no dia a dia ali da faculdade, das matérias que estão sendo lecionadas. Muito bacana, né? É importante mesmo a gente falar sobre isso, porque como é um mundo novo, a gente fica preso no que a gente às vezes lê, ouve, né? E não tem conhecimento sobre. Eu tenho meu roteirinho aqui, mas, gente, ó, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? Pode ligar o microfonezinho aí e perguntar. Alguém? Maria Júlia, você Ok. está com o microfone desligado. Luísa? Não, eu só falei ok, só. Eu tive a impressão que a Maria Júlia falou, mas o microfone dela está desligado. Se vocês quiserem perguntar no chat também aqui, eu posso ver aqui o chat e ir respondendo também, vocês que sabem. Isso, Aí, Maria Júlia, foi. Eu ia perguntar da parte do marketing, mas ele já acabou respondendo. Só que eu queria perguntar se essa rama de trabalho, se é muito... É que depende, né? Para qual lado você vai, mas se é muito rotineiro. Porque a minha ideia é trabalhar com algo que seja não novo todos os dias, mas não sentar e ficar no computador o dia inteiro. Porque eu quero cursar engenharia da computação. Só que eu queria ir para a área do marketing, porque é uma área que eu acho muito bonita e dá para criar coisas novas. Aí eu queria saber o que você acha dessa parte. Sim, claro. Então, a área do marketing, assim, como um todo, vendo a área do marketing não só de computação, é uma área que não é muito rotineira. A área de marketing ela é bem movimentada. E na área de computação ela é bem interessante, porque você tem bastante programas de marketing. Como é muito inovador, como essa área de computação, a todo momento, todo mês, existe lançamento de novos produtos,
de novas tecnologias, a área do marketing ela está sempre fazendo eventos, então assim é uma área que você não vai ficar na frente do computador. Como a área que eu trabalho, que é vendas, é uma área que assim se eu ficar 3 horas na frente do computador é muito, porque é uma área que eu fico visitando muito clientes e conversando com os clientes, vendo o que eles estão precisando, o que eles querem fazer de novo. E a área do marketing também. A área do marketing é uma área que vai preparar, por exemplo, na área de tecnologia. Agora, a gente está tendo, né, agora essa questão do coronavírus, a gente está tendo muita coisa online. Então, as áreas de marketing estão fazendo o quê? Estão fazendo muitos eventos online. Então, igual esse evento que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é a área de marketing que faria, chama um cara que ele é expert numa determinada tecnologia, para ele falar sobre isso, e você convida os clientes. Então, a área de marketing da Oracle, por exemplo, ela faz isso. E ela faz essa divulgação nas redes sociais. E quando são os eventos físicos também, você tem toda a logística, né? De você reservar um lugar, de você alugar lá determinado lugar que vai ter, por exemplo, 4, 5 mil pessoas naquele evento de tecnologia, e isso existe muito. Em São Paulo você tem, todo mês existe pelo menos um evento de tecnologia. E a Oracle ela participa bastante nesses eventos, não só a Oracle, como as concorrentes, a IBM, a Microsoft, que são as maiores empresas aí nesse ramo de tecnologia. Então, essas empresas elas fazem muitos eventos. Então, a área de marketing é uma área que é bastante movimentada, que assim, você vai ter bastante contato com pessoas, você não vai ficar só ali atrás de um computador, porque muitas vezes a pessoa acha que é engenharia da computação, ela vai ficar só atrás do computador, né? Até a gente faz uma brincadeira assim, né, que quem geralmente faz computação, não só engenharia, mas ciência da computação, fica muito bravo quando alguém chega e fala, viu, você sabe formatar computador? Porque, né? E você não vai aprender isso na faculdade, você não vai aprender a formatar computador, tranquilo. Mas é para essa área. É porque eu queria fazer uma faculdade com curso fixo e me especializar em uma área ou ir trabalhar em uma área. Então você acha que convém fazer engenharia da computação para trabalhar nessa área? Porque o que eu quero fazer é. Eu gosto muito de design e essas coisas eu acho muito legal. Mas eu também gosto de programação e essas coisas. É que eu fico meio perdida, né? Então, É, sim, é meio difícil. você tem até programação na parte, hoje você tem uma parte aqui na computação, até justamente com esse mundo mais moderno, que chama User Experience, que é o quê? É a experiência do usuário. Isso você tem uma programação por trás que ela é uma programação mais simples, ela não é uma programação muito complexa. E quem gosta de design é uma área bem interessante também, porque você vai fazer o quê? Imagina que você vai criar um aplicativo. Imagina, por exemplo, o Instagram, vou dar um exemplo no Instagram que todo mundo usa. No Instagram você tem lá o botãozinho que você clica a câmera para abrir, para ir já direto para o story, você fazer um story, você já divulga, né? Uma coisa muito rápida, né? Então imagina que a pessoa que cria essa programação de experiência do usuário é justamente isso, é ela colocar o botãozinho no lugar que ela sabe que vai ser fácil para a pessoa utilizar. Agora imagina se não tivesse esse botãozinho da câmera, você tivesse que abrir o menu, ir lá selecionar câmera para depois criar o story que você ia fazer. Às vezes você está andando, você quer fazer um negócio rápido. Então, essa área de user experience, eu posso até escrever aqui no chat para vocês pesquisarem, é uma área bastante interessante e é uma área que está assim, que está muito, muito avançada, que está tendo muita demanda até de profissionais por conta disso, porque as empresas querem que o usuário ele tenha uma experiência o mais agradável possível. Por exemplo, imagina assim, a gente é jovem aqui, né? Todo mundo aqui é jovem, sabe mexer no celular, mas pega os nossos avós, né? Os nossos avós, bisavós, às vezes eles não sabem nem mexer no celular. Então você imagina que você faz um aplicativo que seja muito fácil para ele utilizar, que ele clique ali, ele fale, ele não precisa digitar. Então tudo isso é a experiência do usuário. E isso vem se aprofundando, isso vem evoluindo, até justamente agora que a gente tem áudio, a gente tem voz, tem a parte de aplicativos que você fala e ele transcreve em texto. Então, tudo isso é sobre a experiência do usuário. Então, é uma área que, assim, para quem gosta de design, tem bastante pessoas de design trabalhando nessa área. E o que acontece é que, assim, você pode, por exemplo, trabalhar em marketing, você não precisa fazer engenharia da computação, você pode fazer administração e trabalhar em marketing, fazer engenharia de produção e trabalhar em marketing. E agora essa área de design, tem muitas pessoas que fazem publicidade e marketing, que é onde você aprende mesmo a fazer design, e acabam indo para essa área de experiência de usuário, mas é mais difícil. É mais difícil por conta
por conta que a parte de experiência do usuário você está mais ligado ao sistema, então vai ter um pouquinho de programação, onde em publicidade a pessoa não vai aprender nada sobre computação e nada sobre programação. Ok, obrigada. Vou escrever aqui no chat para vocês pesquisarem sobre isso. Então, assim, a gente tem bastante leque de oportunidades, assim. E outra coisa que acontece muito também é o quê? A pessoa ela faz uma engenharia da computação e depois ela pode fazer uma pós-graduação numa área distinta. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma pós-graduação em gestão de vendas, porque eu queria trabalhar com vendas, então eu fiz. Agora comecei a fazer uma outra pós-graduação que ela é focada em agronegócios. Então, essa pós-graduação ela é focada em entender como que é feito o agronegócio. Por quê? Porque eu quero integrar isso junto com a tecnologia, eu quero ver o que eu posso aplicar de tecnologia no mercado de agronegócio. Então, assim, depois que a gente se forma, a gente tem também essas opções. Você pode fazer uma pós-graduação em finanças, em marketing também, você tem bastante lugares, cursos bons aí de marketing também, focados em marketing. Existe também design, existe em gestão de projetos. Então, você pode se especializar depois. Então, é bastante amplo. Esse mercado ele é bastante amplo. A tecnologia é assim, o futuro é assim, eu falo assim por mim, é uma área que assim, não falta emprego. Então, assim, é muito difícil ficar desempregado, é uma área que sempre está tendo emprego. Tem muitas empresas novas, muitas empresas começando, porque você tem muitas áreas, né? Você tem muitas áreas para poder explorar. Ótimo. Neto, e eu queria que você falasse um pouquinho dos prós e os contras da profissão. É que você encontra algum, né? Porque às vezes a gente Sim, gosta tanto. e eu acho que vai depender muito assim da área que a pessoa for atuar, porque, por exemplo, eu já trabalhei numa área que era de pós-vendas, onde eu acompanhava toda a implementação do sistema. Então, vai ser muito variável isso, assim. O curso em si eu não vejo eu vejo só prós e não vejo nenhum contra do curso, porque é uma área que ela não tem contra, é uma área que essa área de computação, de tecnologia, é uma área que está só crescendo. Mas o que eu vejo é que são as áreas que você aí também, é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, que eu fui experienciando, que também eu acho importante ter essas experiências. Então, vou te dar um exemplo. Se você está implementando um sistema, imagina que você está implementando um sistema por um banco, é onde vai mexer no dinheiro, né? Você está mexendo com dinheiro, então o projeto não pode atrasar. Então, assim, muitas vezes tem acionamento de madrugada, você trabalha às vezes no final de semana, mas isso depende da área. Isso eu trabalhei já de final de semana e madrugada quando era da área de projetos, de gestão de projetos. Mas, por exemplo, na área de marketing, você vai trabalhar mais no dia de semana. É claro que tem alguns eventos que acontecem nos finais de semana ou à noite. Então, você vai trabalhar nesses períodos também. Então, assim, vejo que o único contra seria mais isso, assim, a questão de você saber com que você se adapta. Por exemplo, em vendas. Eu trabalho com vendas. Eu gosto de vendas porque eu tenho que fazer relacionamento com as pessoas, tenho que me comunicar com as pessoas, entender. Mas existe o lado que eu tenho minha meta, eu tenho uma meta para cumprir. Então, eu tenho que vender tantos milhões em determinado ano. Então, assim, se eu não faço essa meta, está sujeito a eu ser demitido pela minha chefe. Então, assim, quem não se adapta a trabalhar com metas, não gosta de ser cobrado, vendas não é uma área que vai se adaptar muito bem. Quem só quer trabalhar de segunda a sexta e prefere, por exemplo, trabalhar 8 horas por dia e tal, aí vai depender de algumas áreas. Então, algumas áreas mais operacionais. As áreas mais comerciais, marketing, eu gosto, assim, na minha visão, ela tem muito pró, assim, porque você tem muita liberdade. Que nem eu não tenho horário para trabalhar, assim, eu não tenho, tipo assim, eu tenho que estar 8 horas no escritório. Eu vou no escritório a hora que eu quiser, tipo, eu tenho meus objetivos e minhas metas. Então, eu tenho que cumprir aquilo, eu tenho algumas atividades que eu tenho que fazer na semana, e eu tenho que cumprir com aquilo. Então, não preciso cumprir aquele horário das 8 às 5, mas isso varia muito, que, por exemplo, na Nestlé eu tinha que cumprir horário. Eu tinha meu horário das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Eu tinha que bater o ponto e marcar aquele horário. Na hora, com as empresas de software, até para quem está querendo, assim, tem interesse nessa área de computação e até em outras áreas como marketing, até RH,
as empresas de tecnologia, elas são muito boas para se trabalhar por conta disso, porque existe muita flexibilidade de horário e do trabalho. Então, até agora, com a questão do coronavírus, essa questão do home office, de trabalhar em casa também, vai acabar se estendendo um pouco mais. Onde eu trabalho, eu já trabalhava home office e já trabalhava mais de casa, né? Eu ia bastante para os clientes e ia para minha casa. E até onde eu moro em São Paulo, alguns clientes moram perto de casa, então não fazia muito sentido eu ter que ir para o escritório da empresa, então eu só ia quando eu precisava, e 1, 2 vezes por semana. E depois o resto do tempo eu fazia meus horários. Então, assim, existe também a qualidade de vida. De você, por exemplo, eu né, pratico jiu-jitsu e tal, então o que eu fazia? Eu ia de manhã para o cliente, tem um treino que era do meio-dia, eu ia lá, treinava jiu-jitsu meio-dia, voltava, passava num outro cliente, depois ia para minha casa e ficava trabalhando, terminava as coisas que eu tinha que fazer. Então, vejo que isso assim, é muito flexível. Todas as empresas de tecnologia que eu conheço, a Microsoft, a Oracle, a IBM, você tem essa flexibilidade de horários. Que isso, para mim, é um grande pró, assim, que é difícil mudar para uma outra empresa que tem que cumprir horário. Quando às vezes me ligam algumas empresas oferecendo outras oportunidades, até pagando bem mais, mas que tem que cumprir horário, eu já penso 2 vezes. De encontro o que a Maju falou, de um trabalho dinâmico, né, Maria Júlia? Exatamente. Então você tem, assim, para quem gosta de coisas dinâmicas, eu acho que é um mercado muito legal que ele sempre está mudando, até tecnologia também. Se você está trabalhando com uma tecnologia, daqui a pouco muda, aí você tem que se adaptar, você tem que aprender. E agora mesmo com o coronavírus, assim, eu vejo muitos colegas de outras áreas, de outras empresas, que assim, que estão vendo essa questão do online, até de trabalhar aqui com o Zoom, com o Meet, do Google, que estão tendo muita dificuldade, apanhando muito, assim, para trabalhar com isso, por conta de preferir, assim, estar tá mais cômodo, de preferir estar tá mais na zona de conforto. E a tecnologia, assim, é um mercado que as pessoas que gostam de mudança, gostam de sempre estar mudando, sempre está aparecendo uma novidade, não, agora vai ser assim, agora vamos trabalhar aqui por videochamada, agora vamos se encontrar, cada vez sempre está mudando, sempre está inovando. Então, para quem gosta de movimento, é uma área bem interessante. Muito bom. E até essa questão que a gente está vivendo de fazer tudo à distância, né? Eu estava conversando com uma conhecida minha ontem, ela estava dizendo muito isso, a gente está tendo novas ferramentas e que a gente talvez achava que não daria certo, dá certo, que a gente vai implementar no nosso dia a dia de trabalho também, né? Sim, exatamente. É o que você Exatamente. disse, né? A gente fica, às vezes, no cômodo, né? Ah, é Exatamente. melhor. Por exemplo, essa área de tecnologia, ela era muito focada, assim, no mercado de trabalho em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são, assim, os lugares, até Campinas, até tem bastante também empresas, mas ela era bastante focada nessas grandes cidades, né? Mas agora isso tende a mudar, porque o que vai acontecer? Você pode ter um talento de marketing, por exemplo, aqui em Cerqueira. Você pode ter um talento aqui, ela pode trabalhar home office, ir para São Paulo, para o escritório, a cada 2 semanas, ela passa uma semana lá. Então, você pode ter isso. Então, hoje, essa questão do vírus, até ele está trazendo, por mais que esteja ruim, né, também, mas ele está trazendo coisas boas também de inovação para as pessoas, até para as empresas, né. Tem até uma empresa que chama XP, não sei se vocês conhecem, é uma empresa que ela é uma corretora da Bolsa de Valores, que é onde ela negocia ações da Bolsa, e ela já tinha feito um estudo que ela tá pretendendo colocar todos os funcionários para trabalhar de casa, em home office. E com isso ela consegue até contratar mais pessoas, porque ela não vai ter o custo de gestão ali do escritório, né? Porque você pensa, você tem um escritório grande em São Paulo, onde o aluguel do escritório é bem caro. Você tem um custo de energia elétrica bem alto, porque você tem ar-condicionado, você tem iluminação, você tem os computadores ligados, você tem a internet. Agora imagina todo mundo trabalhando de casa. O quanto que a empresa não economiza com energia elétrica, com internet, com tudo isso. Então isso também vai acabar ampliando até a parte de emprego, vai surgir mais empregos por conta disso. Sim, realmente. A gente vai ter muitas modificações mesmo. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu de novo, né? Que eu queria perguntar é se você acha tranquilo fazer estágio durante a faculdade. Porque
A gente aprende de verdade na prática, né? Estando ali, óbvio que a faculdade ensina bastante, mas talvez pelo peso das matérias, carga horária ou algo do tipo. Ou se é legal também fazer durante a faculdade. Sim, eu acho assim bastante importante fazer o estágio durante a faculdade. Uma outra coisa que eu acho bastante importante é fazer inglês. O inglês, assim, na área de tecnologia, ele é muito importante, porque a maior parte das empresas são multinacionais. Você não precisa ter um inglês fluente. É claro que se você tiver, você vai sair na frente. Até por conta dos trainees, assim, quem tem um inglês fluente acaba saindo bem na frente. Acaba tendo uma vantagem. Então, assim, acho que agora é o momento, assim, de quem está podendo já poder aproveitar e estudar o inglês. Até por conta dessas empresas serem multinacionais e todos os sistemas, tudo, os e-mails, as coisas são em inglês. E agora o estágio ele é bastante importante, porque é onde você vai também, eu vejo o estágio bom por dois lados. Um que é que você vai estar fazendo na prática, e outra coisa é que você vai também se encontrando no que você gosta, que nem você está falando que eu quero trabalhar com marketing, mas aí você entra lá no estágio de marketing. Aí você olha a pessoa, porque marketing tem muita interação com o pessoal de vendas, com o pessoal de produtos, que desenvolve os produtos. E aí você olha, você fala assim, caramba, não, eu quero, nossa, esse negócio de vendas parece ser legal. Aí você muda de área, porque aí você consegue identificar o que que você gosta e o que que você não gosta naquela área. E eu acho durante a faculdade muito importante, porque aí quando você está no último ano da faculdade, e vem aquela ansiedade de tipo, e agora? Aonde que eu vou trabalhar agora? Será que eu vou ser efetivado no estágio? Então, acho que nesse momento você já tem uma bagagem, você já tem uma experiência, você já está lá com o seu inglês, tipo, razoável, está com o seu inglês bom, já dá para passar numa entrevista em inglês. E aí você já tem uma experiência, você já pode chegar na entrevista e falar, olha, já trabalhei em tal lugar, já trabalhei com isso, mas não me identifiquei, já fiz isso. Então, assim, as empresas veem isso com muitos bons olhos. Então, acho bastante importante, sim, fazer um estágio durante a faculdade. Eu comecei a fazer estágio a partir do segundo ano da faculdade. E hoje os estágios eles estão mais também flexíveis. Hoje você tem 6 horas de estágio, 5 horas, e alguns estágios com menos carga horária. E a maior parte dessas empresas remuneram, né? E tem algumas empresas que chegam a pagar até R$ 2.000 por mês para estagiário, por exemplo. Então, imagina você estar na faculdade, estudando, e ainda ter um salário e ainda está aprendendo. Então, eu vejo como uma oportunidade e ser bastante importante. Eu tenho, assim, posso até dizer alguns relatos, tive alguns amigos que fizeram só faculdade durante o tempo todo, e no último ano foram procurar estágio, porque no último ano existe o estágio obrigatório que as faculdades colocam. E aí tem muita gente procurando estágio. Então aí quem já estava fazendo estágio fica mais tranquilo, porque já está ali, já tá engatinhado, já está com emprego. E agora quem não está tem muita busca. Aí o que acontece? A pessoa consegue um estágio e acaba não sendo efetivada. Aí ela vai fazer uma entrevista, acabou de se formar. Ela fala, fiz aqui engenharia da computação, tal. Aí a pessoa da empresa pergunta, tá, mas aí o que que você conhece? O que que você já fez? Onde você já atuou? E aí a pessoa, então, não tenho muita experiência. E muitas oportunidades de estágio já pedem alguma experiência, algum conhecimento. Então eu vejo bastante importante isso sim. A não ser que vocês queiram, assim, focar no trainee, porque daí o trainee você precisa estar no último ano da faculdade para entrar no trainee. Então, tem bastante gente também que usa essa estratégia e fala, não, vou só estudar pro trainee, porque o trainee, muitas vezes, ele tem algumas provas de raciocínio lógico, existe até prova de inglês. Então, a pessoa pode também focar naquilo para passar num trainee. Porque o bom do trainee é que quando você entra num programa de trainee, você já entra com um salário bem acima da média do mercado. Vou te dar um exemplo, assim, que, por exemplo, um analista que acabou de ser efetivado no Banco Itaú, lá em São Paulo, na área de tecnologia, de computação, ele vai ser efetivado lá com R$ 2.500, R$ 3.000. Agora, a pessoa que entra no programa de trainee já tem lá estabelecido que o programa de trainee o salário é R$ 5.800. Então, ele já vai entrar com esse valor e vai ter todo um desenvolvimento de carreira focado para ele, para aquele grupo de trainees, né, de pessoas que entraram naquele programa. Então, acaba sendo interessante também, mas eu acho que é bem importante, a partir ali do primeiro, segundo ano, já começar a ir atrás de estágio, já começar a procurar, sim. Você tem alguma faculdade que você acha promissora no curso ou algo assim?
Alguma coisa que eu acho promissora, assim, hoje que eu vejo, assim, das áreas que são promissoras em computação, na tecnologia, né? Não só para engenharia, como ciência da computação, essas áreas eu vejo muito, assim, a questão relacionada à inteligência artificial, que são coisas que estão vindo bastante à tona agora, muitas coisas autônomas, né, que você não precisa mais depender tanto ali da tecnologia, ela vai fazer por você sozinha. São coisas que eu tenho visto bastante. Essa questão que eu te comentei da experiência do usuário, porque a ideia logo é a gente estar cada vez mais conectados, né? Hoje a gente tem o 4G no celular e daqui a pouco está vindo o 5G. E o 5G, imagina que assim, hoje você tem uma antena do celular ali que você precisa pegar um sinal, né? Com 5G você vai ter sinal em todo lugar. Então imagina que você está andando e o Instagram sabe aonde você está. Tipo, ele sabe onde você está, ele sabe que você está passando em frente e a Vitória Régia. E aí a Vitória Régia paga lá um valor para o Instagram fazer uma divulgação de uma propaganda para ela. Então imagina que você está passando em frente à Vitória Régia, seu celular vibra e fala assim, olha, se você acabou de passar em frente à Vitória Régia, se você fizer uma compra agora, você ganha 25% de desconto. Então, assim, o 5G é uma tecnologia que vai trazer muito isso. E até se você olhar outros mercados, por exemplo, na parte de agronomia, por exemplo, imagina que você tem uma plantação de soja e você tem as máquinas colheitadeiras que estão trabalhando ali naquela plantação, e com o 5G você vai ter como se fosse um chip de celular dentro de cada máquina, onde ela vai estar se comunicando ali com a sede da fazenda e mostrando, olha, essa máquina já está operando há tanto tempo, ela já colheu tantos quilos aqui de soja e tal, essa área aqui da plantação não está tão boa, essa área está ruim, a máquina vai quebrar daqui 2 horas porque a média de gasto dela de óleo é de tanto, e ela já tem uma tendência para quebrar, então tudo isso são estimativas, né, que esses sistemas eles te favorecem a fazer. Que a gente chama até vou te colocar aqui no chat também, que é uma coisa nova, que chama Internet das Coisas. É o que isso? Isso é você ter todos os seus dispositivos conectados, até o seu carro você ter um sensor dentro do pneu, dentro do motor, aonde ele vai te mostrar algumas coisas, onde ele vai te mostrar que, puta, esse tipo de carro que você usa, a cada tanta vez que você roda, ele vai apresentar determinado problema. Então você consegue fazer uma manutenção preventiva sobre isso. Então, o 5G ele vai trazer assim um leque muito grande de coisas, de oportunidades, até para novos sistemas, para novas tecnologias, até desde integração de, por exemplo, agora que a gente tem o coronavírus, imagina que todos os prontuários de todos os hospitais tivessem todos em sistemas. Seria muito mais fácil os grupos de pesquisa fazerem lá uma busca nesses prontuários e verem os sintomas em comum que tem a coronavírus, por exemplo. Porque isso hoje não tem, né? Existem alguns hospitais que têm já prontuários digitais, né? Integrados no sistema, mas tem muitos que ainda é no papel e não tem no sistema. Muito bom. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer perguntas? Fiquem à vontade. Momento para tirar a dúvida. Só lembrem de ativar o microfone, senão a gente não ouve. Quem que é que está aqui? É o Luiz Augusto? Não? Não? Então vamos lá. Neto, e eu acho que é isso, né, Maria Júlia? Mais alguma coisa? Não, a minha dúvida de resto agora é qual faculdade cursar, né? As opções eu já tenho. Agora tem que passar. Neto, então,
eu queria que você, sei lá, se você tivesse algum conselho para dar para eles, algum olhar que você acha que, se você tivesse tido anteriormente, faria diferença, enfim. Eu vejo que, assim, o que eu estava falando, né, da engenharia, que ela traz esse leque muito grande, assim, de oportunidades de se você quiser mudar. Aí, se você falar, nossa, não quero trabalhar com computação, quero trabalhar com elétrica, quero trabalhar numa fábrica, com a parte de produção, com a parte, né, de manufatura. Então, você tem a engenharia, ela te traz esse leque de você conseguir mudar no meio do caminho, né? Mas eu acho que o importante que eu vejo identificar é, pelo menos, assim, identificar o que faz mais sentido, se é exata, se é humanas. E também, assim, é mais complicado, por exemplo, a pessoa fazer biologia ou psicologia e querer trabalhar com computação. Pode também, não é impossível. Eu conheço alguns casos até de pessoas que fizeram história e trabalham com computação, por exemplo, mas são casos bem mais raros de acontecerem. Então, o que eu vejo, assim, de conselho é que de vocês identificarem realmente o que vocês gostam, como vocês se fazerem uma técnica de visualização, de você se ver fazendo aquilo, de você, como você se vê fazendo aquilo, como você se vê atuando, né, no mercado de trabalho, se você se vê trabalhando no interior, fora do interior de São Paulo, você se vê morando fora do país, você se vê trabalhando com um monte de pessoas, cada vez conhecendo pessoas novas, ou não, quero ficar no trabalho mais tranquilo, quero... Eu acho que tudo isso são fatores para você determinar até qual curso e qual faculdade você pretende fazer, né? Ótimo, muito bom. Eu acho que era isso mesmo, né? A nossa proposta é fazer com que eles cheguem um pouco mais perto, né? Do dia a dia mesmo da profissão, como você disse, como você explicou, né? E poder ampliar esse olhar, porque é importante mesmo, né? A gente poder saber a vivência. E como você mesmo disse, para cada um, né? Eu não tenho como falar no geral o prós, né, e os contras, porque depende de cada um e de cada atuação, né, de cada área, né? Sim, é claro. Eu vejo que assim é mais importante assim identificar esse perfil mesmo do aluno de ver assim uma pessoa mais introspectiva, que gosta de trabalhar mais ali, sabe, de ficar mais na dele, ficar mais quieto, não gosta de muito contato com outras pessoas. Aí tem algumas áreas, né, de programação, por exemplo, é uma área que é ela demanda bastante concentração. Então a pessoa, eu tenho amigos programadores que eles gostam de ficar programando, colocam o fone de ouvido, ouvindo a música deles e eles gostam, se adaptaram assim, né? Gostam de trabalhar dessa forma. Então, acho que vai muito do perfil da pessoa, até para ela não se frustrar depois. Mas eu vejo que todo curso também tem qualquer outro curso, você tem isso, assim, também essa gama de trabalho também, né? Até a parte de psicologia, por exemplo, você tem uma série de gamas de opções de trabalho, né? Você não precisa ser só psicólogo, atender, você pode trabalhar em empresas também, existe várias áreas que você pode atuar também. Hospitais, né? E tem crescido cada Sim, vez mais. sim, exato. Ótimo. Então, muito obrigada, Neto. Foi, foi muito gostoso esse bate-papo, foi muito proveitoso. E se eles tiverem algum questionamento, alguma pergunta que não fizeram aqui, eu te encaminho depois. Ah, tá, vou até colocar meu e-mail aqui, se vocês quiserem mandar e-mail, pode mandar também, eu mando os links, algumas coisas para vocês verem. Ótimo. Muito obrigada, tá? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E foi um prazer, né, ter você aqui. Opa, imagina, Bruno. Se precisar, Do fazer seu... outra, a gente faz também. Eu conheço o Neto faz só 30 anos, né, Neto? Isso faz um tempinho. Mas, por mais que eu conheça, né, faz muito tempo que a gente não se vê e eu não sei do dia a dia dele. Foi um prazer. Sim. Júnior, Opa, gostaria de falar imagina. alguma coisa? Não, gostei bastante, cara, muito legal. Neto, o Júnior é nosso professor lá na escola de filosofia e faz parte também, né, da parte de tecnologia. Eu sou um pseudo-designer, é isso. Mais ou menos isso. Sou um função. É isso aí. E tá mandando muito bem.
Mas então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. E a gente vai colocando informações no Face para que vocês possam participar com a gente, tá bom? Obrigada, Bruna e Neto e Valeu, Júnior. pessoal. Obrigado. Para vocês. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.